Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, já para avisar vocês, é só parte teórica, não vai ter nada de prática. É mais para quem quer conhecer a história do método Pilates clássico, que é o que atualmente eu venho trabalhando. Então, só para vocês se situarem, eu sou aluna de Educação Física na Unicamp, já estou quase me formando. E eu trabalhei com essa metodologia dentro da extensão da Faculdade de Educação Física da Unicamp. A extensão nada mais é que como se fossem aulas que acontecem na academia mesmo, só que lá dentro da Unicamp. Então, tinha aberto essa possibilidade dos alunos ministrarem aula como professores, o que traz bastante experiência pra gente. E lá, o professor responsável, ele quis trabalhar com esse método de Pilates clássico. E a gente trabalhava só solo, não tinha equipamentos, era Pilates clássico solo. E lá então eu aprendi como trabalhar com esse método e fiz alguns cursos dessa metodologia para poder me aprimorar mais. E aí foi o que eu fui me aprofundando ao longo desses anos que passaram. Tanto que eu apresentei o meu TCC e meu TCC foi por essa área. Então, falar quais são as diferenças entre a relação de Pilates clássico e Pilates contemporâneo, que hoje, atualmente, existem essas duas vertentes. Então, assim, mais precisamente, Pilates clássico é o Pilates que o Joseph Pilates, que foi o criador, inventou. Então, é a mesma metodologia que ele usava. É uma sequência de exercícios que ela não muda, ela só vai aumentando as suas repetições ou o grau de dificuldade, dependendo do exercício, que tem algumas variações e adaptações, né? Se a pessoa precisar de alguma adaptação. E os os equipamentos, também tem os equipamentos clássicos, os acessórios clássicos, tudo do que foi inventado já naquela época em que Joseph Pilates fez essa metodologia, né? Que antes não chamava Pilates, porque Pilates é o sobrenome dele, e antes ele chamava como contrologia, mas hoje é mais comumente usado como Pilates. Então, para você saber se você já fez Pilates, se foi o clássico ou contemporâneo, quem fez clássico provavelmente sabe que fez clássico, porque quem tem essa metodologia para ser usada nas aulas gosta muito de enfatizar que é o Pilates clássico, que é o da raiz do Joseph Pilates. Então, se você fez Pilates clássico, provavelmente você sabe que é Pilates clássico porque tem alguma coisa de autêntico, clássico, alguma coisa do tipo. E aí, hoje em dia, por conta da grande demanda de mercado e as pessoas quererem vender novos produtos, existe o Pilates contemporâneo, ou só o Pilates, que é o mais comumente utilizado. Que é aqueles de estúdio, de academia, que de estúdio também tem clássico, né? Mas é o que normalmente o pessoal utiliza, é o contemporâneo. Tem lugares que até usa neo-pilates, que seria o mais correto, né? Pra conseguir fazer essa diferença do que realmente era o pilates e o que tá sendo hoje. Tem pilates aéreo, que é usando tecidos acrobáticos e outras coisas. Tanto que uma das coisas que eu mais gosto de falar, assim, que a maioria das pessoas acham que é do Pilates é a bola suíça, que é aquela bola grandona. Na verdade, aquela bola não era da época do Pilates. Pilates nunca usou aquela bola, mas ficou conhecida como Pilates porque muita gente agora com essa metodologia que usa, gostam de chamar de bola de Pilates, mas na verdade é a bola suíça. Então, só pra gente conseguir diferenciar mais do que o que é Pilates e o que não é Pilates, só que continuam usando esse nome. Pilates clássico, ele é constituído de 6 princípios, que a gente chama. Então é o princípio de respiração, que eu acho que é o mais comumente usado, que é até o que eu trago no meu TCC, que eu acho que as pessoas pensam que é Pilates só porque, sei lá, você vai fazer um abdominal, em vez de você só fazer o abdominal, você fala: na hora de subir, você solta o ar, na hora de voltar, você inspira. Aí as pessoas já acham que é Pilates porque envolveu a respiração. Mas Pilates é muito mais do que isso. Então, a primeira vertente, respiração. A segunda é a concentração. Então, na concentração, assim, eu vou falar tudo bem resumido, assim, porque são muitas teorias, assim. Mas, na concentração, a gente tem que se trazer para o momento presente. Então,
a gente não pode estar pensando em nada do que eu vou fazer depois da aula, ou o que eu tenho marcado, como que tá minha cachorra em casa, alguma coisa do tipo. Não, a gente tem que tentar se trazer corpo presente e estar aqui 100% durante a prática. Então, isso seria a concentração. A centralização é a ideia de que todas as forças do nosso corpo, elas saem de um centro. E esse centro que ele chama de powerhouse, que é o abdômen, que é o que mais a gente trabalha dentro do Pilates. Então, é esse powerhouse que envolve mais ou menos assim, da altura do seu cotovelo até o seu joelho, principalmente na área do abdômen, então. Isso seria a centralização, que todas as suas forças estão vindo desse centro. A fluidez. Tem duas ideias de fluidez. A primeira ideia é falado que os movimentos devem ser fluidos. Então, você não faz um exercício, para descansar, pensa em alguma coisa e faz outro exercício. Não. É um exercício puxado do outro. Tanto que a sequência de série clássica do Pilates, ela tem todo um movimento que parece que as pessoas estão dançando se elas forem fazer 100% da fluidez. Porque o exercício, ele se conecta de uma forma, assim, vamos dizer, com o próximo exercício. Então, até isso o Joseph Pilates tinha pensado. E a outra ideia de fluidez é que, trazendo essa força do centro, da centralidade que ele traz, ele tem a ideia de que as energias do seu corpo, elas vão se expandir. Então, a sua circulação sanguínea, ela vai mexer no seu corpo todo e vai fazer você renovar as suas energias. Então, também tem essa segunda questão de fluidez. A outra, agora eu esqueci, é do controle. Então, tem muito a ver com isso de fluidez, né? De você ter o controle dos exercícios que você está fazendo. Então, muitas vezes a gente pensa, mas o Pilates tem tal exercício, eu nunca vou mudar ele. Mas se você for fazer com 100% de ênfase que ele precisa, que ele necessita, demora. Então, é o controle que a gente tem que ter do nosso corpo total. E é o controle que ele fala de corpo, mente e espírito. O tanto que as pessoas trazem essa ideia, corpo, mente e espírito, para as atividades físicas, já veio lá desde a época de Joseph Pilates. Eu não estudei coisas anteriores, mas provavelmente Joseph também tirou essa ideia de outros lugares. Ele teve muita inspiração através do yoga também, porque o yoga é milenar. Então isso pode ter vindo muito antes, mas essa ideia de corpo, mente e espírito, Joseph Pilates traz muito para sua prática. Isso, esses foram os 6 princípios: concentração, centralização, controle, respiração, fluidez e precisão, tá? Acho que eu falei tudo. É isso. Então, só para dar um embasamento mais científico para vocês, de que eu não tô falando baboseiras, tudo isso foi coisas que eu estudei para eu apresentar o meu TCC, né? Como eu disse, eu fiz sobre Pilates clássico. Mas aí, os meus principais embasamentos foram esse livro aqui, chama A Obra Completa de Joseph Pilates, que na verdade o nome original é Sua Saúde, Your Health, né? E O Retorno à Vida pela Contrologia. Então aqui ele traz 2 livros em um só. Esse livro aqui ele foi escrito por próprio Joseph Pilates. Essa tradução é feita pela Cecília Panelli, que eu vou falar mais posteriormente dela. Mas é legal porque ele enfatiza tudo essas coisas dos princípios, né? Que na verdade os princípios, os nomes dos princípios, esses 6 princípios foram dados posteriormente à sua morte, né? Mas aí você lendo bem esse livro, você entende da ideia de onde que essas pessoas tiraram que Joseph tinha esses 6 princípios, porque tá tudo aqui nesse livro. De um jeito mais indireto, assim, então as pessoas deram nome para essas coisas que ele trouxe, mas dá a entender sim que ele traz esses 6 princípios. E aí, além disso, ele traz várias coisas de cotidiano, assim, que a gente pode trazer a ideia até pro dia a dia, né? Esse livro, ele foi escrito muito antigamente, né? Quando o Joseph ainda estava vivo, claro. Então, a gente consegue ver ainda várias coisas que são muito similares aos dias de hoje, mesmo que tenha escrito há um bom tempo atrás, né? E aí, além disso, no final do livro, ele traz quase todos os exercícios solo. Então, eu nem tô mostrando pra vocês, né? Aqui, ó. Um roll up. E aí ele explica
como que é feito esses exercícios, né? Como muita gente sabe, né, Joseph Pilates, ele não era muito didático. Tem vários vídeos dele, mostrando ele dando aulas, assim, pisando no abdômen das pessoas, porque fortalecia, coisas assim. Então ele não tinha muita didática, mas ele sabia muita teoria, né? E aí, por isso que o Pilates foi tão longe e vai até hoje. Então, assim, esse exercício, ele não traz muitas questões dos exercícios, ele traz mais da história mesmo. E aí, pra quem quiser saber mais de exercícios, tem muitos livros, mas esse daqui eu gostei muito, que é A Bíblia do Pilates, chama A Bíblia do Pilates mesmo, de Joe Ferris. Só que ele traz os exercícios do Pilates clássico, por isso que eu gostei. E aí ele traz todas as variações que a gente pode fazer e adaptações para quem tem algum tipo de lesão ou encurtamento que não consiga fazer o exercício. Daí aqui ele mostra certinho também. Aí ele traz as divisões que o Joseph fez. Ó, por exemplo, aqui. Ele traz as divisões que o Joseph fez de iniciante, intermediário, avançado, essas coisas. Então achei bem interessante. E aí o último livro é da Cecília Panelli, que é a que fez a tradução do outro livro, com o Ademir Demarco, que é um professor da Unicamp. Era um professor, ele infelizmente faleceu. Chama Método Pilates de Condicionamento do Corpo, um programa para toda a vida. Aí aqui é muito interessante, porque traz o resumo da vida toda do Joseph e de todas as coisas que ele trouxe, né? Então, primeiro ela conta a história dela, que eu já vou falar pra vocês, mais ou menos. Traz a ideia das... Como fala? Traz as ideias dos princípios básicos do Pilates. Traz os equipamentos clássicos, então ela traz as fotinhos até, que é muito legal para você aprender. Traz os acessórios também. Daí ela traz uma ideia a mais pra... não tanto puxado pro Pilates, mas voltado pro corpo. Porque, se eu não me engano, foi uma criação pro mestrado dela, que ela fez mestrado na Unicamp, né? Então traz bastante essa ideia de corpo. E aí, é isso. Tem muita coisa legal aqui também. Ó, tem a parte do mestrado dela, mostrando o encéfalo e tal. Esse livro é muito bom. Então, voltando. A Cecília Panelli, que é a autora desse livro, ela foi a minha banca do TCC. Ela trabalha com essa metodologia de Pilates clássico e ela é considerada a segunda geração do Pilates clássico. Então, assim, para vocês entenderem essa coisa de geração. Joseph Pilates criou o Pilates, então ele é o criador. As pessoas que tiveram aula diretamente com ele, aprendendo essa metodologia de Pilates, foi chamada de primeira geração. Que aí tem alguns nomes, se eu não me engano são 6, não muito mais do que isso, ou menos do que isso. Foram poucas pessoas que conseguiram fazer esse aprendizado diretamente com o Joseph. E aí a Cecília Panelli aprendeu com uma dessas pessoas que aprenderam diretamente com o Joseph. Então por isso que ela é chamada de segunda geração. E além dela ter sido minha banca, eu escolhi ela justamente porque ela traz esse pensamento do Pilates clássico, né? De não ser renegado, de cair na questão do mercado e etc. Envolve muitas coisas. E eu também fiz o curso com ela de Pilates clássico. Então é muito legal porque ela traz a ideia da Romana Krizanovska, que é a que aprendeu diretamente com o Pilates, que também já faleceu. E é muito interessante ver esse amor que eles têm pelo Pilates, entender o porquê que eles querem que esse Pilates mesmo não morra e outras coisas. Então, eu tô fazendo mais esse vídeo assim só pra vocês entenderem que tem essa diferença de Pilates clássico e contemporâneo e de tentar levar essa ideia de querer aprender pelo menos, né, o que foi o Pilates clássico pra frente. Porque é uma ideia muito brilhante que o Joseph Pilates teve naquela época, né? Com tanto pouco acesso às coisas, ele foi autodidata, então tipo, ele não fez faculdade, ele não fez nada, e ele conseguiu aprender tudo isso sozinho. E que, pensando na época que ele escreveu, foram coisas muito avançadas, né? Porque não existia fisioterapia, não existia nada, e ele conseguiu fazer a reabilitação de várias pessoas que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial. Então isso daí também é bem interessante. Tipo, como que ele conseguiu fazer essa reabilitação sendo que não tinha fisioterapia na época, nenhum estudo aprofundado nessa época. Então é pra vocês entenderem que
faz um sentido as coisas que ele já pensava naquela época. E que não ia ser legal essa ideia morrer, né, na nossa história. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco da história de Joseph Pilates, mais precisamente do Pilates clássico. E não que isso não faça vocês trabalharem com a metodologia de Pilates contemporâneo, mas fazem você entender de onde que tá vindo isso que você tá estudando, né? É sempre legal lembrar essas nossas raízes. Então, qualquer dúvida vocês podem me escrever aí nos comentários. Sou muito blogueirinha, mentira. Mas como a maioria das pessoas aqui é porque me conhece de algum lugar, vocês têm meu contato, então se quiser pode me chamar pra tirar dúvida ou pra eu falar mais dos livros pra vocês. Vou até deixar o nome aqui nos comentários, não, na descrição do vídeo. E é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.